Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, a depender do horário que você está vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Everton Souza. Para aqueles que estão chegando aqui nesse primeiro momento, pela primeira vez, eu sou um amante do estudo da Palavra de Deus. Considero que sou um iniciante e um pesquisador também. E o que nós vamos estudar aqui, se você tiver alguma coisa ali para adicionar aqui no nosso estudo, ou até mesmo para corrigir ou alguma coisa nesse sentido, sinta-se à vontade em colocar nos comentários, compartilhar links, estudos, e nós vamos crescer juntos na nossa fé e no conhecimento também da palavra de Deus. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, você também que já acompanha o canal. E hoje nós vamos estudar a relação dos israelitas com os arameus e vamos passar rapidamente pelo trecho da palavra de Deus que diz que ele nos criou a imagem e semelhança dele, né? Nós falamos um pouquinho sobre isso já e agora nós vamos trazer uma linha não interpretativa, mas uma evidência histórica para fundamentar a interpretação desse texto. Então vamos começar aqui. É a Estela de Tel Ferreira, tá bom? Bom, é a imagem da direita. Essa imagem da esquerda é de um rei, eu até anotei aqui, é o rei Azael de Tel Dan. Essa imagem da esquerda, ali do século 9 a.C., aqui tem uma referência ao rei David, ao rei Davi, tá bom? E é uma evidência histórica, ele está se gabando aqui da vitória que ele teve sobre o rei Davi. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui não é a inscrição de Tel Dan, e sim a Estela de Tel Ferreria. Aqui, do lado direito, nós temos uma estátua, logicamente, e essa estátua, ela na frente está escrito em acadiano. Eu tenho aqui, até escrevi algumas informações. Na frente dela está escrito em acadiano e na parte de trás ela está escrita em aramaico. E essa estátua, ela tem a parte ali que até está escrita em primeira pessoa, né? Eu sou o rei fulano de tal, etc. E interessante que essa estátua foi a primeira descoberta onde se encontra a descrição Selem Demut, que é imagem e semelhança. É a primeira evidência onde você tem essa fala, essa sentença, essas duas palavras conectadas, assim como nós temos ali no livro de Gênesis, né? Essa estela de Tel Ferrier é datada do século 9 a.C. e foi descoberta ali no final dos anos 70. E isso é muito interessante, porque você pode notar ali que o rei, essa imagem representa o rei na ausência dele, né? Tem a barba, a vestimenta, e na mente do povo daquela época, na ausência dele, era a presença dessa estátua que representava a presença física do rei, né? Então, um indício histórico dando uma diretriz para interpretarmos ali no livro de Gênesis, onde diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Adicionando não só uma questão de semelhança em como nós somos ou fomos formados fisicamente ou no caráter, mas de representatividade da divindade aqui na Terra, né? E isso é muito lindo, amigos. Toda vez que eu volto nesse tema, assim como no primeiro, quando nós estudamos, como é lindo entender e saber que nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Como o salmista diz, né?
O Senhor Deus nos fez um pouco menor que os anjos. Isso traz um significado tremendo para a nossa vida, né? Como você vai iniciar essa semana sabendo que você é um representante de Deus aqui na Terra, vivendo como um representante de Deus aqui na Terra, representando o seu nome, a sua autoridade, vivendo como Ele quer que eu e você vivamos. Não há como começar uma semana melhor do que sabendo disso, não é verdade? Você é filho do rei e você representa e é um representante do rei. Deus seja louvado por isso. Vamos continuar aqui, agora tratando diretamente o tópico pelo qual nós estamos gravando esse vídeo aqui. Olha que interessante ali em Gênesis capítulo 10, versículo 21, 23. E Achem nasceu também, ele, irmão de Jefete, o mais velho, filhos de Shem. Aí fala os filhos de Shem: Elã, Ashur, Arpachad, Lud e Aram. E os filhos de Aram, né, que são os arameus: Ut, Ul, Geter e Mash. Então, eu estou utilizando, não fiz esse parênteses, né, eu estou utilizando ali uns slides da aula que eu tive com o professor e pastor e doutor Luiz, esqueci o sobrenome dele agora, acho que não sei se não me engano é Luiz Guilherme, mas não tenho certeza. Vou ficar só com o doutor Luiz. E um grande abraço, acho que ele não vai ver esse vídeo, logicamente, mas fica aqui o meu carinho expresso aqui no vídeo, meu carinho por ele, que além de ter sido meu professor, é um grande amigo. Bom, aqui eu queria chamar a atenção sobre os filhos de Aram, né, os arameus. Ut, Ul, Geter e Mash. Aqui, uma observação interessante, Ut, o que você lembra aí quando eu falo Ut? Você lembrou de alguma coisa? Sim, Jó, né? Quando diz ali capítulo 1, versículo 1 de Jó, houve um homem na terra de Ut, então, cujo nome era Jó. Então, aqui, laços fortes, né? Jó também tinha laços fortes aí com os arameus, provavelmente, né? Aqui com essa referência. E aqui, dando continuidade no nosso estudo, olha que interessante. Isaac tinha 40 anos ao tomar Rivka, a filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, a irmã de Lavã, o arameu. Então a Bíblia deixa muito, e ela faz questão de ressaltar, claro, na estrutura que se repete, né, que eles escrevem a repetição, muito interessante. Então fala que Isaac, quando ele tomou Rivka, a filha de Betuel, Betuel era arameu e irmã de Lavã, que também era arameu. Tá bom? Então, Rivka era da família dos arameus, né? Aqui começa a ficar interessante, né? Então, nós temos o texto: meu pai era um nômade arameu, né? Que é Arami Oved Avi. Avi, meu pai, era um nômade arameu, tá bom? Então, Jacó, se referindo à sua história e à sua ascendência, reconhece, né, aqui na descrição do texto, tratando da história de Jacó, é reconhecido que o pai dele era um nômade arameu, tá certo? Então, entender que, quando a gente fala assim, né, os judeus, né, os judeus eram o povo de Deus, os israelitas, né? Quem que eram os israelitas? A história deles estavam relacionadas com quem? Então, é interessante notar
Rívica era do povo arameu, Isaac, Abraão eram arameus, Jacó era arameu. E Deus vem e muda o nome de Jacó para Israel. E aí vem as tribos, os filhos, né? E aí Judá, Efraim, Manassés, e aí começam Levi, e aí você conhece a história. Então, eu gostaria de ressaltar com vocês aqui, por que eu estou falando que eles eram arameus, né? Porque muita gente fala, não, porque os judeus, porque os israelitas. Amigos, o sangue deles estava relacionados. Esse povo foi Deus que criou esse povo, Deus que chamou esse povo. Eles tinham ascendência dos arameus. Então, quando a gente fala, não, porque os judeus isso, porque os israelitas aquilo, o povo de Deus foi escolhido por Deus não por algo que eles tinham, não estava relacionado ao sangue, ou à terra, ou ao povo deles, entendeu? Aqui Deuteronômio, eu quero ler com vocês, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 a 9. Diz assim: O Senhor não derramou o seu amor sobre vós, nem vos escolheu, porque era mais numeroso do que qualquer outro povo, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amou, e porque ele desejava cumprir o juramento que havia jurado aos vossos pais. O Senhor te trouxe com mão forte e te resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos por 1000 gerações. Deuteronômio 9, 4 a 6 diz assim: Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, aqueles povos, né, dizendo: Pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra. Mas pela iniquidade dessas nações o Senhor os expulsou de diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração. Amigos, e hoje eu estou trazendo essa mensagem aqui porque as pessoas elas têm a tendência de exaltar o povo de Deus ao invés de exaltar o Deus do povo. Isso aconteceu no passado com os israelitas, com os judeus, e acontece ainda hoje. E muitas vezes, na atualidade, acontece isso também, de exaltar os resultados da bênção de Deus em vez de exaltar o Deus das bênçãos. Aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim: E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, primeiro, a ascendência dos israelitas eram os arameus. Tá? Então, o sangue deles, o sangue era arameu. Então, não era uma questão de sangue, de ser judeu ou israelita, tá bom? O fato deles terem se tornado especiais. O segundo ponto, aqui no versículo 3 que nós lemos, Deus fez um pacto com Abraão e ele disse que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aqui nós vemos uma inclusão e não uma exclusividade, como em determinados momentos os judeus ou alguns do povo eles se colocaram num patamar como se a verdade fosse deles e somente para eles. E alguns ainda vivem assim, como se por questão de sangue e etnia, eles são diferentes e têm acesso à salvação e outros não. Agora, desde o pacto, quando Deus fez com Abraão, a mensagem aqui é muito clara. O que Deus diz aqui? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas através do que eu vou fazer através de você, Abraão. Através do que eu vou fazer através da sua descendência.
O que era muito claro aqui? Tem até um outro texto que eu não trouxe aqui, se eu não me engano, eu não me lembro agora o texto, então não vou comentar, mas eu lembro o que diz, né, o texto. Deus, ele trouxe a verdade, revelou a verdade ao povo para que o povo fosse uma luz para as outras nações. E aí as outras nações olhariam para aquele povo e falavam: nossa, que povos que tem um Deus sábio, inteligente, grandioso, olha que povo abençoado. E exaltariam o Deus do povo e não o povo de Deus. E é o que acontece muitas vezes. Não só naquela época, ainda nos dias atuais. Não esqueça disso. Desde o início, o plano de Deus incluiu toda a humanidade. Todos foram incluídos. Sempre. Deus nunca fez acepção de pessoas. E Gênesis capítulo 17, versículo 13, ressalta isso. Não só o 13, 14, 23, 27. Olha que interessante. Já lá no início, quando fez o pacto da circuncisão com Abraão. E ali o versículo 13 diz assim: aquele que é nascido em tua casa, mas não somente. Por quê? Porque o texto diz: e aquele que é comprado com teu dinheiro. Ele incluiu todos no pacto que ele estava fazendo com Abraão. Não era só do sangue, mas aqueles que foram comprados. No versículo 27 ainda diz assim: e todos os homens da sua casa, nascidos na casa e comprados com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados por eles. Então, amigos, todos entraram no pacto. Aqui em Isaías, capítulo 56, versículo 8, na verdade vou ler até um pouco, vou ler antes também, porque é muito bonito esse capítulo. 56, capítulo 56, diz assim: assim diz o Senhor, guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar, e minha justiça a ser revelada. Olha só que bonito. Abençoado é o homem que faz isto, e o filho do homem que agarra-se a isto, que abstém-se de profanar o Shabat e guarda a sua mão de fazer qualquer mal. Isso aqui é Deus que está dizendo. Nem deixe o filho do estrangeiro, que se tem unido ao Senhor, falar, dizendo: o Senhor tem me separado completamente do seu povo. Nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Amigos, o que Deus está falando sobre quem aqui? Sobre o povo que tem sangue judeu ou israelita? Não. E era no Antigo Testamento. Deus sempre incluiu, assim como no Gênesis, falou: todas as famílias da terra serão benditas através de ti, através da sua descendência, Abraão. Quando fez o pacto da circuncisão, incluiu todos da casa, independente do sangue. O sangue era meu, e o sangue de Jacó era arameu. O sangue de todos era arameu. Não é uma questão de sangue ou etnia. Nunca foi. E Deus, em Deuteronômio, como eu li, 9, 4 a 6, ainda falou: não é por tua justiça, não é porque você é um povo numeroso, não é por você, não são por vocês, é por mim. Deus diz, é pelas promessas que eu fiz, e eu escolhi vocês, e eu serei exaltado através de vocês. Aqui no versículo 3 ele fala: não é para o filho do estrangeiro ou para o eunuco dizer que eles são árvore seca ou que eles estão separados do povo de Deus. Olha isso, amigos. Quem diz que no passado era somente a questão do sangue ou do povo que podia fazer parte do povo de Deus, o israelita? Não, Deus sempre incluiu todos. Tem várias referências. Os profetas que curaram ou foram enviados, a viúva de Serepta. Mas o ponto é, Deus sempre se preocupou com todos e com toda a humanidade. E aqui no versículo 4, falou que não era para o eunuco ou para o estrangeiro pensar que eles estavam separados do povo de Deus. E o versículo 4 diz assim: portanto, assim diz o Senhor aos eunucos que guardam meus Shabats.
e escolhem as coisas que me agradam e agarram-se ao meu pacto. Não interessa de onde a pessoa vinha. Quer fazer parte do povo de Deus? Venha. Agarre-se ao pacto que Deus tem com o seu povo. E você será um do povo de Deus. Versículo 5: precisamente a eles darei eu minha casa, e dentro de meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Olha isso, amigos, que coisa linda! Eu darei a eles um nome eterno que não será cortado. Também os filhos do estrangeiro que se tenha juntado ao Senhor, para servi-lo e para amarem o nome do Senhor, para serem servos dele. Todo aquele que abstém-se de contaminar o Shabat e agarra-se ao meu pacto, a eles os levarei ao meu santo monte e os farei alegres em minha casa de oração. Aqui diz: as ofertas queimadas oferecidas por eles e seus sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar, porque minha casa será chamada uma casa de oração. Para quem? Para o judeu? Para o israelita? Não. Será chamada casa de oração para todos os povos. Não importa se você é do Oriente Médio, do Oriente, do Ocidente, da Europa, da América do Norte, se seu sangue é azul, amarelo, verde, não interessa. Não interessa a sua etnia. Você é bem-vindo ao pacto que Deus quer fazer com você. Deus está te convidando. Quer fazer um pacto comigo? Deus, assim diz o Senhor, você quer fazer um pacto comigo? Você não está separado do meu povo, porque Ele escolheu abençoar a humanidade. E Ele usou um povo para fazer isso. Não é à toa que Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Ele mesmo era judeu. Mas o mérito não é do povo. O que muitos fazem hoje, eles fazem uma bagunça, uma baderna, invertem os valores e exaltam o povo em vez de exaltar o Deus do povo. Exaltam as bênçãos em vez de exaltar o Deus das bênçãos. Versículo 8: o Senhor Deus, o qual reúne os exilados de Israel, diz, contudo, eu reunirei outros a eles, além daqueles que estão reunidos a eles. É muito lindo, irmãos. A Bíblia é maravilhosa. Aqui, Romanos, capítulo 11, no versículo 17 a 24. Olha que bonita linguagem de Paulo. Versículo 17. Falando daqueles que foram escolhidos por Deus, né? E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui falando dos gentios e dos judeus, né? Não te glorie contra os ramos. Ou seja, não fica se achando melhor do que aqueles que foram escolhidos. Mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirias: os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. E a questão aqui, eu gostaria de chamar a atenção, Paulo usa uma linguagem bem bonita, tem a videira, os ramos naturais, e ele chama de oliveira silvestre, são gentios que foram enxertados. Olhe e atente que a videira é única, a oliveira é única. Havia os ramos naturais que foram escolhidos, o povo israelita, e aí havia os gentios que foram enxertados, somos nós. Mas a videira que alimenta tanto os naturais quanto os gentios é a mesma. Porque Deus escolheu um povo para ser o oráculo da verdade, para que o nome dele pudesse ser glorificado em toda a terra. E a casa dele pudesse ser chamada casa de oração para todos os povos. Para que o pacto dele pudesse ser feito com todos os povos. Não é à toa, amigos, que Jeremias capítulo 33 tem uma promessa. E eu gostaria de terminar com essa promessa. Tanto em Jeremias quanto em Hebreus. Jeremias, capítulo 31, versículo 33, diz assim:
Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que bonita essa promessa, né? Deus fazendo a promessa de que ele escreveria a sua lei em nossos corações no futuro. Aqui ele está falando, ó, porém esse será o pacto que eu farei, está no futuro. Vamos analisar aqui que Hebreus capítulo 8 diz sobre isso. Hebreus capítulo 8, versículo 9 a 11 a 10, diz assim, vou começar pelo 8. E achando falta neles, ele diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, mas para guiá-los para fora da terra do Egito. Pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais os considerei. O que Deus está dizendo aqui? Quando não fica no pacto, o que ele faz? Ele não considera mais. Nós temos que permanecer no pacto dele. E o versículo 10 diz assim, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e eu serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Versículo 13. Assim ele diz, um novo pacto, ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Você está no novo pacto? E eu também estou. Você não acredita que está no novo pacto? E esse novo pacto, ele foi feito através do sangue de Jesus. E neste novo pacto, conforme diz Hebreus capítulo 9 capítulo 8, versículo 8 a 10. Sabe o que diz aqui? Que no novo pacto, ele iria escrever a lei dele no seu e no meu coração. Por isso que depois que conhecemos Jesus, passamos a viver em novidade de vida. E Deus está te convidando agora para você viver uma novidade de vida. Deixar ele escrever a lei dele no seu coração. Aceite o pacto. Aceite o novo pacto, que conforme o livro de Hebreus diz que Deus vai escrever a lei no seu coração. Amigos, todos esses textos que nós estudamos, fazer parte do povo de Israel não é uma questão de sangue. Deus usou o povo de Israel para abraçar o mundo, para abençoar o mundo, para divulgar a sua verdade ao mundo. Todos são bem-vindos ao pacto. E não é, isso aconteceu somente depois da vinda de Jesus. A Bíblia está repleta de histórias onde Deus sempre incluiu os povos, as nações. Deus sempre foi inclusivo, começando pelos próprios judeus, dizendo: olha, eu estou escolhendo vocês, mas o mérito não é de vocês. Entendam isso. E eu estou escolhendo vocês para que vocês sejam um exemplo para o mundo. Agora, Hebreus diz que eles, achando falta neles, o que ele diz? No novo pacto virão dias em que eu vou escrever a minha lei no coração de cada filho meu que aceitar o meu pacto. A minha pergunta para você esta noite, porque aqui é agora noite, mas para você, se for dia, tarde, não interessa o horário. A pergunta que eu faço para você agora é o seguinte: você quer aceitar o pacto, o novo pacto de Deus na sua vida? Você aceita o pacto dele?
Você aceita que ele escreva a lei dele no seu coração, como ele diz, debaixo do novo pacto que foi feito através do sangue de Jesus Cristo? Eu quero dizer que eu aceito esse pacto. E como eu sou abençoado por aceitar e viver o pacto com Deus. Quer você também aceitar esse pacto? Vamos terminar a mensagem de hoje com uma oração? Eu vou orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco a pessoa que está ouvindo esta mensagem nas tuas mãos. A despeito, Senhor, de todas as dificuldades, sofrimentos, alegrias, a despeito do momento em que essa pessoa esteja vivendo, ela está aceitando o pacto contigo. Então, Senhor, cumpra a sua promessa. Nós te pedimos e te rogamos pelo sangue de Cristo e escreva a tua lei em nossos corações. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos transformar, para como representantes de Deus nesta terra, conforme a tua imagem e semelhança, possamos viver segundo a vontade do Senhor Deus Altíssimo. Que o Senhor seja louvado. Nós bendizemos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, amigos. Uma ótima semana para nós, uma semana abençoada. Lembre-se, você é uma filha, um filho do Altíssimo. Você representa o Deus Altíssimo. Foi criado à sua imagem e semelhança, e independente da sua etnia, independente do seu sangue, o pacto de Deus está aberto para você. Basta você aceitar. Um abraço.